Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui tudo na paz, graças a Deus. Meu nome é Davi, trabalho dentro de um laboratório de eletrônica, um laboratório técnico, onde a nossa especialidade é o reparo de placas de vídeo, tá? Mas não somente. E por falar em placas, tem um componente que é muito conhecido, muito bem utilizado dentro das placas de vídeo principalmente, que o nome dele é o MOSFET, tá? É um componente que dá bastante defeito, hein? É a causa de muitos problemas em placas de vídeo, em placas-mães e em outros dispositivos eletrônicos. Então hoje aqui a gente vai dar uma discutida sobre ele, né? Principalmente como é que testar, como é que a gente faz o teste com o multímetro de um MOSFET, tá? Só que para você testar o MOSFET é bom que você tenha um conhecimento de como ele funciona, e é isso que eu vou tentar passar aqui para vocês de uma forma a mais simplificada possível, breve e sucinta, de como é que funciona um MOSFET, para depois a gente partir para o teste dele efetivo. Vou mostrar como é que vou pegar um MOSFET bom, um MOSFET ruim, e vocês vão poder visualizar aqui na prática como é que esses testes, como é que você interpreta esses testes, analisando lá a tela do multímetro. Então veja só, como é que funciona um MOSFET, que é um componente eletrônico, tá? Como é que funciona a lâmpada na sua casa? Você tem a lâmpada em si, tá? Você tem um interruptor, não é? Aí na sua casa você não tem um interruptor na parede que você liga e desliga? E essa lâmpada, obviamente, ela é ligada a uma fonte de energia, que na sua residência é uma fonte de energia alternada, né? Provinda da concessionária, tá? Então vamos fazer agora a interligação desse circuito. O que o circuito precisa para funcionar? A lâmpada tem dois polos, tem dois fios. Um polo da lâmpada chega aqui em um dos polos da fonte de energia, e o outro polo da lâmpada teria que chegar na outra extremidade da energia, para que aqui circule a corrente livre e essa lâmpada se acenda. Só que propositalmente existe um interruptor aqui no meio, que é justamente para interromper esse fluxo de corrente. Então o usuário liga e desliga esse interruptor, né? Você fecha e abre esse circuito aqui, o que permite acender e apagar a lâmpada, ok? Então, uma das funções dos MOSFET é trabalhar justamente como chave, como a chave eletrônica. Vou tirar o interruptor e vou colocar um MOSFET aqui no lugar. O MOSFET ele tem as polarizações, canal N, canal P. Estou fazendo um MOSFET aqui de canal N, tá? Então o MOSFET ele possui 3 terminais. Um é o gate, o outro é o dreno e o outro é o source. 3 terminais, tá? Então o que precisa para essa lâmpada acender? Precisa ocorrer a circulação de corrente, né, de elétrons de um lado para o outro, passando pela lâmpada, por consequência fazendo a lâmpada acender. E como tem aqui no meio esse MOSFET, então precisa existir uma condução do dreno para o source. Então, esses 2 terminais aqui, dreno e source, vai funcionar lá como interruptor, que a gente viu lá que a gente botava o dedão que abria e fechava. Agora é os contatos do dreno e do source. E quem é que vai ligar e desligar esse interruptor? Que antes era o nosso dedão, agora vai ser aqui o gate. Esse terceiro terminal aqui do MOSFET, que é o gate, que ele vai receber aqui um sinal. Se esse sinal for positivo em relação ao source, ele fecha os contatos, ele satura entre o dreno e source, ele fecha o contato e a lâmpada acende. Quando esse sinal é negativo, ele abre, ele não conduz, não satura, a lâmpada apaga. Se você eleva essa tensão, o gate dispara o MOSFET e ele entra em condução entre o dreno e source, permitindo a corrente circular e acender a lâmpada. Um MOSFET esse, por exemplo, consegue chavear, ligar e desligar bem mais rápido do que você consegue, por exemplo, com o seu dedo, né? Daqui ele consegue, sei lá, 100 vezes por segundo ligar e desligar essa lâmpada, tá? Então o MOSFET é isso, uma chave eletrônica, né? Em que liga e desliga, somente isso. E esse liga e desliga é comandado por um sinal que chega no pino gate dele, tá? E ele dispara ou deixa de disparar com um sinal
que vem no gate positivo ou negativo. Isso depende do tipo do MOSFET, da polaridade do MOSFET, tá? Então, se você tem um MOSFET de canal P, a referência no gate é uma tensão abaixo da tensão do source. É a questão de polarização que a gente pode verificar isso em um outro vídeo, tá? Mas basicamente é isso. O MOSFET é uma chave eletrônica em que você liga e desliga ele, o dreno com o source, por um sinal que chega no gate, tá? E como é que a gente vai testar o MOSFET? Para testar o MOSFET, você vai precisar de um multímetro. Eu tenho aqui um multímetro digital, você coloca ele na escala de diodo. Está aqui já na escala de diodo, tá? Um multímetro digital na escala de diodo. Não sei se estão vendo aqui o símbolozinho de diodo, né? Pega as ponteiras. Eu tenho aqui um MOSFET, ó, aqui é um MOSFET, tá? Ele é grande, né? Ele é bom que fica fácil a gente visualizar aqui no vídeo os terminais dele. Então ele é gate, dreno e source, tá? E esse pino aqui dele, ele faz contato com o dreno, que é esse pino do meio aqui. Então esse pino do meio, se você fizer o contato com o pino do meio, é a mesma coisa que você está fazendo contato com essa parte metálica dele aqui, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no datasheet desse MOSFET TO220, né? Isso nos diz como é que é a aparência, o tamanho desse MOSFET, tá vendo? Ele é um TO220, tá? E aqui a simbologia, lembra lá que eu desenhei aqui, a simbologia do MOSFET, ó. Dreno, source, dreno e gate, tá? Então nós vamos testar o MOSFET utilizando esses 3 terminais aqui. Como é que a gente testa? A gente vai testar, veja que esse MOSFET aqui, entre o dreno e o source, ele tem um diodo, ó. Esse diodo aqui, ele está interno ao MOSFET, esse diodozinho. Então a gente testa esse diodo e a gente vai testar também aquela questão da condução. A gente vai jogar um sinal aqui positivo no gate, né? A gente vai jogar um sinal aqui positivo no gate e a gente vai ver se existirá uma condução entre o dreno e o source, né? A gente vai disparar o MOSFET e ver se ele responde a esse disparo. Vamos lá. Então aqui está o MOSFET. Os últimos 2 terminais, que é o dreno e o source, a gente vai testar o diodozinho que ele tem interno lá. Ó, ele deu uma queda de tensão aí de 0,5 volts, tá? A gente está conduzindo aquele diodo lá. Inverte, ele não conduz. Conduz em uma polaridade. Você inverte as ponteiras, não conduz. Pronto, aquele diodo interno lá do MOSFET está bom. Ele não está em curto. Agora vamos acionar essa chave que existe entre o source e o dreno. Para isso, basta fazer o quê? Você mantém a ponteira preta, que é a negativa, no source, que é o último terminal aqui do MOSFET, e você dá um sinal positivo no gate. Lembra que é o gate que dispara? Aí você dá um sinal. Pronto. Toquei e dei um sinal. Agora, observe que ele passou a conduzir entre dreno e source. Os 2 últimos terminais passaram a conduzir. Aí vamos desligar esse MOSFET. Aí você inverte o sinal negativo. Você mantém a positiva no último terminal, que é o source, e dá um sinal negativo no gate. Pronto, dei um sinal. Ele volta àquele estado anterior, que é o diodozinho lá interno a ele, que um lado conduz e o outro não, tá? Então é bem rápido. Então você pegou o MOSFET, você testa aqui entre dreno e source, um lado conduz, o outro lado não. Vamos disparar o gate, disparei, ele disparou. Vamos desarmar o gate, desarmei, ele desarmou, voltou o diodo, tá? Então esse MOSFET está bom, está ok.
Vamos pegar agora um MOSFET aqui ruim. Vamos lá, vamos testar aqui a condução entre o dreno e o source, que são os dois últimos terminais. Ó, ele já deu aqui uma queda de tensão de 2,7 volts, que não é muito normal. O normal para um diodo é 0,5. Você inverte, ele também já dá a mesma queda de tensão 2,7. O correto, ele dá uma queda de tensão só em um sentido, de ser de 0,5 volts ou em torno disso. Então aqui ele está conduzindo dos dois lados. E vamos disparar o gate. Negativo no source, positivo aqui. Ó, nada acontece entre source e dreno, continua aqui naquele estado anterior dessa queda de tensão aí. Vamos ver a resistência entre o gate e os outros terminais. Ó, a resistência baixíssima entre o gate e o dreno, 0,1 volts. Tá? Então assim, esse MOSFET está totalmente queimado, ele está em curto. Tá? Não está naquele padrão lá que a gente viu no outros MOSFET. Tá, joia? Espero aí que tenham entendido ao menos um pouquinho o princípio de funcionamento de um MOSFET, como a gente faz o teste dele. E tem outras formas de testar o MOSFET também, tá? Que eu vou mostrar para vocês aí em outros vídeos. Tá, joia? Até mais!